Deus, aleluia. A igreja dá graças a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Batam palmas e dão glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, permaneçam de pé em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus mais um momento. É muito bom estar na casa do Senhor. Estamos nessa terça-feira, segundo dia da campanha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e nós viemos aqui com um compromisso com Deus, a ponto de aprender mais da sua palavra, para que nós venhamos assim crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus, para que a nossa vida seja abençoada nessa terra. Eu convido a igreja neste momento a clamar a Deus comigo. Então feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus grandíssimo, Deus eterno, nessa noite estamos, ó Pai, aqui na tua presença, para clamar a ti, meu Deus, de todo o nosso coração, pedindo a Deus a tua renovação espiritual sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha trabalhar sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus, que aqui está, Senhor Deus. Venha confirmar, Deus, a tua grande bênção, venha confirmar, Deus, a tua grande unção sobre esta campanha, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Pai, uma unção nova sobre esta vida, que o Senhor possa, Deus, nesse momento, ó Pai, enxergar esse irmão diante deste santuário, Deus, e entregar, Deus, a grande bênção que ele necessita, e entregar, Deus, a grande vitória que ele veio à procura nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, meu Pai, porque precisamos de ti em nossas vidas, precisamos, ó Pai, de conhecer a verdade que é a tua palavra, para que a nossa vida não fique enganosa neste mundo, ó Deus, com todas as artimanhas, com tantas coisas, ó Pai. Ensina-nos na tua lei, meu Deus, ensina, Deus, a tua igreja nessa noite, e venha confirmar, Senhor Deus, a tua palavra sobre o nosso coração, ó Pai. Alcance essa vida tão necessitada do teu renovo, alcance essa vida tão necessitada de uma palavra amiga, de uma palavra, Deus, que venha ajudar ele a vencer e ela a vencer, meu Pai. Em nome de Jesus, toda muralha, toda frieza, todo embaraço, todo mal sai agora dessa igreja. Espírito da verdade, venha trazer uma unção nova sobre o nosso ministério, venha trazer uma força do teu Espírito Santo para nós vencermos. Precisamos, ó Deus, sair daqui encorajados pela tua santa e genuína palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra levanta, Deus, vida nessa noite, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança o nosso coração, traga unção, ó Deus, traga alegria sobre a nossa vida, traga motivação espiritual para nós vivermos nessa terra. Quantas vidas, ó Pai, sem esperança, quantas vidas, ó Pai, que já não sabem mais o que fazer, quantas vidas desesperadas
A salvação é pela
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Levanta sua mão comigo e diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome o seu assento com muita calma, desocupe as suas mãos, glorifique a Deus com palmas, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos nesse propósito com Deus a ponto de nós aprendermos mais das Sagradas Escrituras, para que a nossa vida tenha um crescimento, um desenvolvimento, pois sem a palavra de Deus nós não podemos caminhar nessa terra. Pode faltar tudo na sua vida, mas que não falte a palavra de Deus, a presença dele, a graça na sua vida. O homem, ele pode ter todas as riquezas, ele pode ter todos os bens materiais, ele pode ter toda a evolução científica, ele pode ter todo o conhecimento, aleluia, das coisas da terra, mas se ele não tem a palavra e a lei do Senhor na sua vida, ainda falta algo. Ele se encontrará com um vazio dentro da sua vida, dentro do seu coração, do tamanho do mundo, a qual é preenchido somente com a palavra viva do nosso Deus. Esse livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, vem nos dizer sobre transformação. Efésios, ele fala sobre transformação que ocorre na vida de um cristão, passando em morte, aleluia, da morte espiritual para a vida em Cristo, passando de uma morte a qual nós precisamos morrer, até mesmo na área da carne, carnalmente dizendo, passar para que nós haja uma esperança por meio de Cristo, por meio da sua palavra. O livro de Efésios, ele vem nos dar vários conselhos doutrinários sobre a área da família, sobre a área dos filhos, sobre a área do casamento. E se você ler o livro de Efésios, você vai aprender muito com o apóstolo Paulo, que escreveu para esta igreja, e que até nos dias de hoje podemos observar estas cartas para que haja crescimento sobre a nossa vida. Venho dizer nesse livro que Cristo nos vivificou. Ainda nós estamos mortos em ofensas e pecados, é que em outro tempo andássemos segundo o curso do mundo, segundo os príncipes do ar que opera sobre os filhos da desobediência. Só que Cristo, misericordioso, ele nos vivificou pela tua palavra. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou. O que Deus fez por nós, pregador? Deus, ele enviou o seu filho, a qual caminhou na terra por 33 anos, cumpriu o decreto do Pai, ele derramou o seu sangue por nós, ele deixou a palavra viva, ele refez a nova aliança com o ser humano. É por isso que o homem sem a palavra de Deus, ele não é nada. Por quê? Porque somente a palavra de Deus traz a vida eterna, somente as Sagradas Escrituras nos traz conversão, nos traz redenção por meio de Cristo Jesus. É pela fé, porque a fé é um dom de Deus, e pela fé nós somos unidos em Cristo Jesus. A igreja foi Deus quem deixou, a igreja, o santuário, é Cristo quem deixou, porque somos um corpo. Aqui não tem quem é maior do que ninguém, aqui não tem quem prega melhor do que ninguém, aqui não tem quem ora melhor, aqui não tem quem jejuma melhor do que ninguém, aqui não tem quem louva melhor do que alguém. Não, aqui somos um corpo, e juntos, assim unificando a nossa fé em Cristo, nós vamos alcançar a nossa vitória em Cristo Jesus. Nós podemos saber que depois que nós se converte, muitas coisas mudam em nossa vida. O nosso linguajar, ele tem que mudar em nome de Jesus. A nossa personalidade tem que mudar. Por quê? Porque há uma transformação
nos ensina a fechar a porta para o adversário e adorar a Ele de todo o coração. Deus nos ensina a santificar a nossa vida em Cristo Jesus, como também Ele foi santificado pelo Pai. Jesus, Ele deu o maior exemplo. Jesus não tinha vaidade. Jesus não ensinou as coisas que muitas igrejas praticam nos dias de hoje. Muitas igrejas estão ali, muitas das vezes até mesmo perdidas dentro da própria igreja, dentro do próprio templo. São templos muito grandes, muitas coisas adornadas, muitas riquezas, mas fora da palavra e sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas Deus, Ele nos adverte a andar em santidade, pois sem igual ninguém verá Deus sem santificação. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque nós queremos um compromisso com Deus para entrar no verdadeiro caminho, um caminho de santidade, um caminho que ele é estreito, ele é apertado, mas Jesus disse: larga é a porta que leva à perdição e muitos passarão por ela. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo no mesmo texto bíblico, o Evangelho de Mateus, que estreita é a porta que conduz à vida eterna e apertado o caminho que leva à vida e ao reino eterno. E se nós queremos alcançar o perdão, a graça, a vitória eterna, nós precisamos entrar nesse caminho de corpo, alma e espírito. E o título da mensagem é essa: conhecereis a verdade vos libertará. Satanás quer que nós carreguemos muitas coisas em nosso coração. Satanás quer lançar o ódio na nossa vida, o rancor, a cólera, a raiva, aleluia, a inimizade, mas tudo isso não é de Deus. Deus, Ele veio para libertar de verdade, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Não vamos querer carregar aquilo que o inimigo tenta colocar em nossa vida, porque Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, aquele que nos convence do erro e do pecado. E quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, temos que ter os frutos do Espírito: paz, longanimidade, amizade, pureza, aleluia, paz. E tudo isso provém do Espírito de Deus. Se tem algo na sua vida que está te prendendo, aleluia, de servir a Deus, meu irmão, analise e ouça a si mesmo, para que no último dia não sejais condenados. Analisai a ti mesmo, porque você está aqui para aprender mais de Deus e para crescer nesta palavra que te traz uma unção nova, nesta noite um direcionamento. Se você crê, batam palmas para Jesus. Pode adorar a Jesus. E Paulo me dizia para os seus irmãos: em outro tempo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas. O próprio apóstolo Paulo era uma pessoa contraditória da palavra. Ele andava na contramão da palavra de Deus. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele prendia. Mas um dia Jesus olhou para ele e disse: esse daí eu vou salvar, porque a minha graça veio para salvar esses. A graça veio para salvar o ladrão. A graça veio para salvar aqueles que estão perdidos em trevas. Porque aquele ladrão na cruz, no dia que Jesus estava crucificado, ele disse: Jesus, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo que eu estarei no meu reino, tu estarás comigo ali. E aquele ladrão alcançou a misericórdia, porque ele se humilhou a tempo ainda. Nada está perdido quando colocamos na mão de nosso Jesus, do nosso Deus. O apóstolo Paulo ensinava, mas também o apóstolo Paulo tem sido aquele que perseguiu os cristãos. Mas para Jesus ele foi eleito, ele foi levantado, e Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo. Agora era um homem até mesmo carrasco, um homem cruel, já tinha feito diversas coisas, mas Jesus é aquele quem pode escrever uma nova história. O apóstolo Paulo teve uma grande conversão em Cristo Jesus. No caminho de Damasco, no Evangelho de Atos dos Apóstolos, se eu não estiver equivocado, capítulo 4, vem dizer que Saulo era, aleluia, depois se transformou no apóstolo Paulo. Saulo estava indo até Damasco e veio um grande resplendor de glória, e assim ele caiu no seu cavalo com o rosto na terra e ficou cego imediatamente. Diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, aquele quem tu persegues. E ele disse: o que queres que eu faça? Ele falou: levanta-te e entra na cidade, que lá eu te mostrarei o que você deve fazer. Ali Saulo ele ficou cego durante 3 dias, pelo qual Deus usou o ministério de Ananias, a qual mandou aquele profeta ir lá orar por Saulo. E disse, Ananias disse: mas Senhor, Saulo é aquele que persegue os cristãos, Saulo é aquele que prende, aquele que mata, é aquele que persegue todos os cristãos que falam no seu nome. Mas Jesus disse: eis para mim é um vaso escolhido, vai lá que eu tenho uma obra na vida de Saulo. E assim, quando Ananias chegou e impôs as mãos na cabeça de Saulo, ele foi transformado, as escamas caíram dos seus olhos, ali ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus e deu continuidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. E é por isso
isso que nós estamos aqui apreciando essa carta, porque ele mesmo foi um canal de bênção na vida da igreja, e nos diz nessa noite, por meio do seu ministério, que nós outros dias, outro momento, estávamos perdidos em trevas, assim mesmo como o próprio apóstolo Paulo estava, mas pela graça de Deus nos vivificou Cristo, e juntamente com Cristo nós revivemos das trevas, porque muitos de nós, o inimigo tentou lançar na sepultura, tentou lançar na depressão, mas não era para você estar aqui, era para você estar numa situação pior, mas você está aqui hoje, porque Deus tem um projeto na sua vida. Você está aqui hoje não porque Deus tem um projeto na sua vida, só que o projeto que é projeto de salvação, projeto de libertação, projeto de você aprender a verdadeira verdade, que você te conduzirá para um caminho de glória, para um caminho firme e eterno, um caminho sem mágoa, um caminho sem culpa, um caminho sem ódio, um caminho de salvação, um caminho estreito, mas o caminho da vida eterna que nos conduz à vida e o reino de Cristo. E assim a dizer nos últimos versículos, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. O ser humano não tinha oportunidade de se salvar sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguiríamos se salvar sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguimos sair do vício sozinho. Pela nossa própria força humana, nós não conseguimos se libertar daquela natureza pecaminosa sozinha. Mas Jesus deixou o seu Espírito Santo, Jesus derramou o seu sangue. É por isso que estamos aqui, é por isso que nós fazemos menção do nosso Deus, porque Ele libertou nós um dia e nós somos livres para estar na igreja, para aprender dele, saber que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não saímos do vício, sem Ele nós não saímos da mentira, sem Ele nós não saímos daquele coração cruel que muitas das vezes está dentro de nós, pervertido, mas com Ele nós somos bem-aventurados, porque com Ele nós alcançamos misericórdia, com Ele nós alcançamos a força que nós necessitamos para nós desprender de todo embaraço que o diabo lança sobre a nossa vida, para que assim um dia nós sejamos aprovados e nós sejamos eleitos para alcançar os céus. Só estamos aqui porque um dia Cristo olhou para nós e disse: eu vou escrever uma nova história para essa igreja, e a igreja de Cristo, as portas do inferno não pode prevalecer contra ela. Então se considera um vitorioso de Cristo por estar neste santuário nessa noite, e busque mais da verdade de Cristo. Não se acautelai-nos para que ninguém vos engane. Ah, isso pode, não, liberou isso. Ah, liberou a quem será que liberou mesmo, meu irmão? A palavra de Deus diz sobre santidade. E como é que eu posso ler sobre santidade? Andando numa vaidade tremenda, com muitas joias, com muitas coisas que a palavra nos adverte. Meu irmão, quando nós estamos na vaidade, nós estamos no tempo da ignorância. Nós não queremos muitas vezes entrar num compromisso com Deus, mas depois que fez um compromisso com Deus, tem que abandonar todo erro, toda vaidade, todo mal, porque Deus, Ele habita em templo, que nós somos nós, templos e morada do Espírito Santo. E tem muitas vidas que quer ser cheia, mas não consegue se libertar por completo. Mas precisamos conhecer a Cristo de verdade e dizer: eu preciso me desprender disso, para que eu seja cheio da presença dEle. E hoje Ele está falando contigo: quer ser cheio da minha presença? Aleluia, se desperta na minha presença e aleluia, se lance de corpo, de alma e de espírito, porque Deus tem uma grande obra na sua vida e na minha, mas depende da minha, do meu passo com Deus, depende da sua caminhada com Deus, para que você venha crescer e desenvolver para o reino de glória. Batam palmas e dão glória a Deus. O evangelho não é muito difícil de se entender. É muitas pessoas, nós, seres humanos, com a nossa natureza falha, que complicamos as coisas. Você começa a falar a verdade para alguém, ela não quer saber daquilo, ela diz: não, tá bom, já sai, amém. Deus abençoe, que Deus te dê uma oportunidade, mas a verdade ela tem que ser dita. E se alguém perguntar para mim: nossa, você não usa mais aquele cordão de ouro que você usava? Não, Jesus me libertou. O cordão de ouro eu usava quando eu estava lá no mundo, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, você não fica mais sem camisa? Questiona com a minha pessoa, lá perto da minha casa, vizinhos, nunca me viu sem camisa, porque eu me converti a Cristo. Falei: sem camisa, com cordão de ouro eu andava quando eu andava lá nas trevas perdido, quando eu estava no vício, quando eu estava perdido. Hoje
que tudo que eu tinha imaginado na minha mente não era, mas isso daqui é a verdade. Eu comecei a minha vida do zero. Com 22 anos eu comecei a viver a verdadeira vida que Deus tinha para mim. 22 anos para frente eu entendi que eu precisava da palavra de Deus. Nasci na igreja, não permaneci na igreja na minha juventude, mas um dia eu me deparei com muita necessidade espiritual. E às vezes eu prego para alguém aqui que está numa decadência espiritual e não sabe mais o que fazer. Vai para um lado, não consegue, vai para o outro, bate uma porta, não encontra a felicidade, bate outra porta, não encontra. Confia em alguém, é decepcionado. Confia em Deus e lê a palavra, porque a palavra é bússola, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ah, meu irmão, eu quero alcançar a vitória. Vai na verdade da palavra, porque a verdade ela é poderosa para te dar todo o discernimento do que você deve fazer em qualquer área da sua vida, seja matrimonial, seja conjugal, seja sentimental, espiritual, física, seja na saúde. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra ela faz o esplêndido em nossas vidas. Então vamos crer na palavra, porque Deus tem uma palavra profética. Encontramos nesse tempo, século 21, 2025, muitas vidas que estão muito necessitadas de Cristo, pessoas que estão muito preocupadas, ansiosas, mas a palavra me ensinou um dia: deposita sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu cuidarei de vós. E quando eu entendo isso, eu entendo que desde quando nós estávamos em trevas, Deus já pela sua graça nos alcançou e nos vivificou com Cristo. E quando entramos na igreja, recebemos uma palavra profética que Ele sempre nos amou. E eu entendo, é por isso que muitas coisas não deu aleluia, errado, era para ter dado errado no mundo, era para ter perdido a vida, mas Deus trouxe pela tua graça, e as promessas dele estão firmes até a fundação, até o final dos séculos, até a vinda de Cristo. A sua palavra permanece fiel. Deus ele é fiel para cumprir com os seus decretos, Ele não quebra os seus princípios. E se Ele disse que Ele é conosco, Ele é conosco. Se Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, levanta a cabeça, tem de bom ânimo, ora mais, busca mais, jejue mais, porque Deus ele entra na peleja de quem deposita totalmente a confiança. Depositar confiança não é somente crer, é somente vir na igreja, mas depositar confiança é orar em todo o tempo, é ler a Bíblia em casa, onde que estiver um tempo ler a Bíblia, é ter comunhão com Deus, porque por meio da comunhão, por meio da fé em Cristo, nós alcançamos o milagre e a nossa vida é bem-aventurada. Bem-aventuradas são todos aqueles que creem e praticam a palavra de Deus, pois no tempo certo será como a árvore frutífera e dará os seus frutos na estação própria. As folhas não vai cair e o vento vem não vai derrubar a árvore. Por quê? Porque ela está enraizada nas águas da verdade. Que água é essa, pregador? A palavra de Deus ela é água viva nessa noite, para que ela possa, aleluia, trazer sobre essa igreja, para que ela possa regar a sua vida, assim como você se encontra muitas vezes como uma árvore seca, mas que a palavra de Deus ela venha mergulhar na sua vida como água viva e venha trazer frutos na sua vida. Que você não desista do evangelho de Cristo, porque em outro tempo estávamos perdidos, mas pela graça nós somos justificados, pela graça nós somos firmados, pela graça nós somos levantados, exaltados e fortalecidos, fortificados, para que nós venhamos avançar para o reino de glória. Não desista jamais, levanta a tua cabeça e glorifica a Deus com palmas e receba a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina sobre um Cristo poderoso. Esse Cristo, ele morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou. O sepulcro se encontra com a porta, com a pedra removida, e ele está, aleluia, lá no céu, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele tem toda a autoridade para reverter a situação que você enfrenta. Ele tem toda a autoridade para trazer o conhecimento que você necessita para que você venha avançar. Porque muitas das vezes nós sabemos até muitas coisas, muitas vezes aquilo não consegue fazer nós caminhar. Mas quando nós começamos a mergulhar na palavra de Deus, diz que nós entenderemos, vamos entender o mistério de Deus. Quando nós firmarmos, aleluia, a mente em Cristo Jesus, vamos começar a entender. Tem muitas pessoas que não conseguem discernir muito bem, mas começa a pedir para Deus o discernimento, porque Deus ele te dá o discernimento, assim como Ele tem dado para jovens, para irmãos, para irmãs. Pedis e recebeis. Aquele que pede ele recebe, aquele que bate a porta se abre. Que a porta da bênção venha se abrir na sua vida, minha irmã, que a porta da vitória venha abrir na casa da sua família, que a porta da libertação venha se abrir sobre os seus, que você não venha desistir
sempre, a nossa vida já se alegra, porque a palavra de Deus ela é escrita, mas por detrás dos textos escritos tem algo espiritual muito forte. Quando você lê a palavra de Deus ali, você já se anima, dizendo: e tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá. Um dia você vai estar numa situação difícil e você vai se lembrar dessa pregação, e você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir ela assim, vai cair bem onde que eu preguei para você: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai se lembrar: meu Deus, como que Deus fala? A palavra de Deus é aquilo que nos dá, aleluia, a vitória. Vamos aprender de Cristo, que com Ele nós vamos vencer, porque Ele é a verdade, Ele quer nos dar paz, Ele quer nos dar alegria. Muitos lares turbados, muitas pessoas com problemas sérios dentro da casa, dentro da família, ninguém entende mais ninguém, mas Jesus é a paz que nós necessitamos para a nossa casa. E eu vim aqui nessa noite, minha família não está aqui, a minha mãe não pôde vir, mas eu vim aqui buscar a paz e a presença de Deus, para que na hora que eu chegue na casa da minha irmã, na casa do meu irmão, na casa do meu cunhado, na casa da minha família, a paz ela esteja conosco, em nome de Jesus. Você vem buscar nessa noite algo de Deus, você vai receber, e as coisas vão mudar na sua vida. Não importa o que você está passando, mas Deus ele vai mudar, porque Jesus ele é poderoso para mudar. Então receba a palavra de Deus e batam palmas para Jesus e confie em Jesus, em nome de Jesus. Vamos confiar em Cristo Jesus. Não desanime, até aqui Deus não tem me usado na minha simplicidade. Aqui não tem quem é maior do que ninguém, aqui não tem quem prega melhor do que ninguém. Aqui tem adoradores que largou o erro, que largou o pecado, que largou a vaidade, que largou o vício, que largou o rancor, que largou o ódio, que largou todas as coisas imorais, que diz na palavra de Deus, que largou todas as coisas pecaminosas, está santificando a vida para alcançar a morada eterna. Estamos aqui para aprender de Cristo. A palavra de Deus ela nos traz vida, e eu creio que esta palavra já correu sobre o teu coração, te trazendo esperança, motivação. Continue firme com Jesus, continue avante com Jesus, porque Ele nos chamou para um caminho de salvação, um caminho que é estreito, um caminho que é de renúncia, mas vale a pena renunciar ao mundo, porque nós somos bem-aventurados quando nós renunciamos, quando nós entramos num compromisso fiel com Deus. Ele nos dá força, Ele nos dá alegria, Ele nos dá um sono tranquilo. Eu me lembro antes da igreja, antes de eu servir a Deus, eu era um jovem muito oprimido, não conseguia dormir, não conseguia comer direito, não conseguia parar dentro da minha casa, era andando para lá e para cá, eu 24 horas andando. Tinha vezes que eu ficava 2 dias alongado longe de casa, mas Jesus me trouxe a verdade. Aleluia, honra teu pai e a tua mãe, para que estejam vários dias sobre a terra, para que esteja dia de paz, dia de alegria. Se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu estaria na mesma situação, eu estaria preso, porque a situação do mundo é só droga, é só prostituição, é só tráfico, é só coisas maliciosas, só coisas destruidoras. Mas bem-aventurados são aqueles que entregam o caminho a Cristo. E um dia eu entreguei minha vida a Cristo e Ele me deu toda a tranquilidade. O lugar que eu quero estar é dentro da minha casa. Lá na minha casa é o meu altar, lá eu começo o meu culto lá, meio-dia, eu chego de 5 horas da tarde, eu vou para a oração. Dentro da minha casa tem alegria, dentro da minha casa tem paz, eu tenho prazer de estar dentro da minha casa. Eu não vejo a hora de eu chegar dentro do meu lar. Tem muitas pessoas assim, não conseguem ficar dentro de casa, parece que dentro de casa é o pior lugar, mas leva Jesus para a tua vida, para a tua casa. Eu não sei o que Deus está dizendo, mas leve a presença dEle, que a presença dEle habite na tua casa. A hora que vem esse pensamento, você diz: em nome de Jesus, Deus, faça morada na minha casa e venha morar comigo nesta casa, em nome de Jesus. Repreende o mal, irmão, repreende, porque Deus dá poder e autoridade para você. Usa a ferramenta que Deus te deu, que é a oração e a palavra de Deus. Receba a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Batam palmas para Jesus. É muito bom viver com Cristo, é uma vida ganha, uma vida salva. Por quê? Porque Ele nos justifica. Muitos se levantarão em oposição à igreja. Muitos desde a antiguidade se levantou em oposição à igreja. A igreja, vamos destruir a igreja, vamos destruir a igreja. Não conseguiram destruir a igreja, e faz mais de 2000 anos que a igreja vive na terra, porque o evangelho de Cristo é verdadeiro. Se a palavra de Deus, eu digo para jovens que já caminhou comigo lá no mundo, se a palavra de Deus não tivesse feito sentido nenhum na minha vida, jovem, eu estaria na mesma situação, até preso ou até morto. Mas a palavra de Deus ela me libertou, porque Deus não tinha tudo na minha vida, Deus tinha um caminho diferente para mim. E quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém alcançará o reino de Cristo sem, aleluia, Jesus Cristo, sem a libertação. Então é necessário nós vir para a igreja, porque
sociedade, na nossa casa, no meio da nossa família, nós vamos praticar, aleluia, a palavra de Deus que aprendemos e que está implantada dentro do nosso coração. E para concluir esta mensagem, no Evangelho de Provérbios 2, ele diz: guarda a tua palavra, guarda, aleluia, a lei dos meus mandamentos na tábua do seu coração, para que alcance entendimento e paz. Você quer alcançar entendimento, paz sobre a tua vida? Guarde a lei do Senhor, leia dela, medita de dia e de noite, porque bem-aventurados são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, para que haja desenvolvimento espiritual. Tem muitas pessoas que querem ser cheia, mas há um preço para se pagar. Não é de qualquer maneira que nós se enchemos da graça, não é de qualquer maneira que nós somos cheios da presença. É leno, é comunhão, é jejum, é oração, e é constante, é sem parar. Orai sem cessar, o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: orai sem cessar, para que possa alcançar a misericórdia de Deus. Temos que orar. É guerra a todo momento, é guerra psicológica, é guerra interna. Eu posso olhar para a irmã, posso olhar para o irmão, para mim, pela aparência física, está tudo normal, mas só Deus conhece a tua guerra interna que você tem vivenciado. Mas Jesus, ele é a paz verdadeira, e conhecereis a verdade liberta. E Jesus, ele está falando com alguém aqui, e não cessou ainda. Busque a paz dentro da leitura bíblica, dentro dos textos sagrados, que tem algo espiritual, que você vai alcançar a paz que tanto necessita para a tua vida ser abençoada. Eu não digo que a tua vida não está sendo abençoada, eu digo que a tua vida ela vai ser mais abençoada, e Deus vai dar solução para essa inquietação na tua vida, para esses pensamentos que está circulando na tua mente, para essas coisas que está acontecendo na tua trajetória. Às vezes é uma guerra espiritual e você não está sabendo batalhar, mas é na espada da lei da verdade que vamos descer para as horas das trevas, para nós vencer o diabo em nome de Jesus. Receba esta palavra, batam palmas para Jesus e glorifique a Deus. Louvado seja Deus por Deus. E é isso, meus irmãos. Até aqui Deus me usou. Se Deus deixar, eu vou até 10 anos. Louvado seja Deus. Não vai faltar palavra, não vai faltar. Não vai faltar. Eu lembro um dia que o meu pastor está ali, meu líder espiritual. Irmão, você prega na vigília? Prega. Acho que eu preguei 1 hora, mais de 1 hora e 10 minutos, e ainda tinha muita mais palavra para dizer. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é manancial. E sabe o que eu faço? Eu carrego meu celular, eu preciso do meu dispositivo para usar no trabalho, para ver tantas coisas aqui no trabalho, informações. Mas eu levo a Bíblia na minha bolsa todo dia. E eu chego no serviço, a primeira coisa que eu abro é Salmo 91, Salmo 23, principalmente o dia que eu vou pregar a palavra. Eu leio um texto bíblico, eu leio outro, eu falo como está a Bíblia, eu quero entender o que Deus tem. Eu quero entender o que Deus vai me ensinar naquele dia. Eu li a Bíblia hoje, nossa, mas eu li na hora que eu cheguei em casa, li em vários lugares, li ontem de noite, leia sempre a Bíblia. Ela traz esperança. Mas você vai vivenciar uma guerra e você vai estar na leitura bíblica. E na hora que você estiver passando aquela guerra, aquele deserto, você vai se lembrar de algo bíblico que ficou gravado na sua mente, porque você leu, porque você gravou na sua mente. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de aprender pelo aquilo que ele vê ou pelo aquilo que ele ouve. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você está aqui é porque você tem fé em Cristo e você colocou a sua fé em ação. Você tem uma capacidade imensa de aprender com a leitura bíblica. Você vai ler e Deus, no momento da sua guerra, Ele vai entrar na sua peleja, Ele vai te dar paciência, porque muitas das vezes a guerra vem na nossa vida e nós queremos se desesperar. As coisas acontecem materiais, as coisas acontecem na vida sentimental, as coisas acontecem na vida social, nós queremos, meu Deus, quer jogar tudo para o mal. Calma, paciência. Jesus, Ele nos ensina a ser paciente, ser pessoas pacientes, pacíficas. Por quê? Porque a paciência, ela gera boas obras. Você quer ter boas obras na sua vida, nas suas ações? Leia a Bíblia, ela te traz a paciência, a tranquilidade. Eu digo de experiência própria. Já fui um jovem muito oprimido, nervoso, muitas coisas na minha vida. Não gosto de recordar, mas é para o crescimento da igreja. Mas depois que eu conheci a Cristo com 22 anos, a minha vida mudou totalmente. Eu tenho uma paz que tem coisas que acontecem que era para mim reagir de outra maneira. Eu espero, eu coloco as duas mãos no bolso, eu olho para a pessoa. Eu vou orar a Deus, vou ver o que Deus vai falar para mim primeiro, depois a gente dá uma resposta, tá bom? Sai andando. E depois, em 3 meses, Deus justifica eu diante daquela pessoa. Eu falo, como é bom ser esse Deus. Eu não precisei usar uma palavra, eu não precisei ficar nervoso, não precisei fazer nada. Eu precisei só colocar as duas mãos no bolso e falar, eu vou orar a Deus, vou ver o que Deus vai falar na minha vida, porque Deus tem a última palavra
e eu coloco meu joelho no chão, eu oro a Deus na minha casa, eu leio a Bíblia, se for preciso eu levanto a campanha, e Deus ele justifica a nossa vida por meio das sagradas escrituras. Ele tem que ensinar a nós, e é dessa maneira que ele nos ensina. Então receba tudo que Deus falou para você. Há um ano Deus falou para o irmão, outros anos Deus falou para a irmã. Vamos crescer junto. Eu estou aqui para aprender também dos irmãos. Tenho muito o que aprender, tenho muito o que desenvolver, mas eis-me aqui, Jesus. Vamos dizer para ele: eis-me aqui na tua presença, me ensina. Ele nos ensina de verdade, porque conhecereis a verdade liberta. Aquilo que nós precisamos ser liberto, ele vai falando na simplicidade. Não estamos aqui para apontar o erro de ninguém. Por quê? Porque nós somos pecadores e falhos, mas diante de Cristo nós alcançamos perfeições, e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus libertou nós de muitas coisas, de muitas situações. Nós podemos influenciar e ensinar alguém, e só pode ensinar alguém aquele que tem, aquele que dá um exemplo. Se nós estamos aqui é porque houve uma grande transformação e podemos passar algo avante de uma maneira clara, objetiva, e eu creio que todos estão recebendo palavras de fortaleza de Deus. Então venha, próxima terça-feira estarei aqui no término desta campanha. São 3 terça-feiras, hoje estamos na segunda, e eu acredito que a próxima terça-feira, fechamento de campanha, Deus vai falar muito mais com essa igreja, porque eu vou consagrar mais a minha vida, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, eu quero crer mais que Deus vai me usar mais, para que você possa sair daqui mais fortalecido, e para que um dia você possa encontrar eu até mesmo dentro do supermercado dizendo: ô irmãozinho, eu nem sei teu nome, mas Deus me deu uma vitória tão grande. Olha, rapaz, comecei a ler, comecei a mergulhar na palavra de Deus, Deus mudou a minha situação. Deus ele muda. Eu já encontrei diversas pessoas que já disseram isso para mim, porque nós precisamos ser união, e na união fazemos a diferença. Tem muitas pessoas desunidas, mas aleluia, vem para a igreja, vem para Cristo, que ele vai trazer a união dentro da sua casa. O que precisar fazer, o que precisar colocar no lugar, ele vai colocar, porque ele é Deus, ele transforma, ele liberta, ele é poderoso em obra. Então receba a palavra de Deus, se coloque de pé, vamos orar ao nosso Deus. Até aqui Deus tem falado com a igreja, que em uma próxima oportunidade estaremos aqui juntos para receber a palavra de Deus com alegria, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, é uma honra. Amanhã os cultos continuam, em nome de Jesus. Acredito que amanhã é o culto do grande mover de Deus, e estará aqui o pastor pregando. Quinta-feira é culto da Fundação Reviver, sexta-feira é culto de libertação, sábado nosso evento dos jovens, Expansão Flow. Estará jovens da região todinha aqui, jovens de Santa Fé do Sul, Cosmorama, Oroeste, várias denominações também jovens de Votuporanga, vai ter jovens até de outros ministérios aqui visitando a igreja, jovens que são amigos nossos, irmãos em Cristo, da Assembleia de Deus, da Batista, de todos os lugares gostam de vir. É um culto de união de jovens, porque tem muitos jovens ainda pregadores da palavra. Você quer ver jovens pregadores? Venha no culto de sábado para você ver o tanto de jovens que Deus tem levantado. Glorifico muito a Deus por essa oportunidade, por Deus ter me feito um pregador da palavra, por Deus ter alcançado vidas aqui, em nome de Jesus. Que Deus continue alcançando, que Deus continue te dando motivação para você vencer, para você caminhar com Ele. Não se desespere, coloque tudo na mão de Deus e confia nele, porque Ele é o teu escudo, Ele é teu bloqueio, Ele é tua força, Ele é o Deus que vai te conceder vitória na trajetória dessa jornada que você está enfrentando. Vamos agradecer ao nosso Deus. Domingo, culto da família. Domingo nós estamos aqui com o Grupo Renascer, Soldado de Cristo. Você é o nosso convidado especial. Quero glorificar a Deus pela vida da nossa irmã Miriam de Votuporanga, veio de longe, para glorificar a Deus conosco. Nossos irmãos visitantes que nos visitam, sejam bem-vindos. Vocês estão na casa de Deus. Deus sempre terá uma palavra de motivação para vocês. Levanta as suas mãos, feche os teus olhos. Agradecemos ao nosso Deus, maravilhoso Deus, eterno, santo e eterno Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta volta desta campanha. Deus, eu quero te glorificar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pela sua eterna e gloriosa aliança conosco, Pai. Continua nos dando força para vencer, continua nos dando ânimo espiritual, ó Deus, para avançar para o reino de glória. Fortalece essa igreja, abençoa esse irmão, essa irmã que necessita da tua bênção. Renova a nossa vida espiritual, ó Pai. Venha trazer a paz de espírito, venha trazer a alegria, venha trazer, meu Deus, motivação para nós te servirmos, ó Pai. Venha confirmar a bênção nessa igreja, venha confirmar a vitória nessa vida. Tira toda a preocupação, toda a insônia, tira todo, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal sobre essa vida que tem
nos resta despedir. Levanta a mão comigo com muita alegria, diga assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Estão abençoados em nome de Jesus.